Boa noite a todos. Graça e paz. Que bom estarmos aqui para aprendermos juntos da palavra de Deus. Eu não sei você, mas se tem uma coisa que eu gosto é aprender da palavra de Deus. A Bíblia diz que é ela que fortalece os nossos ossos. Se até os ossos nossos são fortalecidos quando aprendemos da palavra, imagine outras coisas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar no assunto que começamos há uma terça dessas atrás, falando sobre a águia. Estamos usando Salmo 103 e Isaías 40. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, então abra Salmo 103, verso 1, 2, 3, 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: bendiga, ó Senhor, a minha alma. Bendiga, ó Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Vamos usar essa tradução na tela. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da perdição, e é Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Agora Isaías, capítulo 40, versículo de número 28, 29, 30 e 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há em esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Senhor Jesus, ministra, Senhor, uma vez mais, através da Tua palavra em nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, ser fortalecido por Tua palavra. Nós precisamos ser orientados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. É a Tua palavra que nos faz forte. É a Tua palavra, Senhor, que faz nos entender aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas para ser abençoados e para abençoar outras pessoas. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor, que estará transmitindo aquilo que o Senhor quer. Nos chacoalha esta noite, Senhor. Faz-nos melhores hoje do que ontem, Senhor. Precisamos melhorar, Senhor. Precisamos melhorar.
Precisamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos, Senhor, arregalados, para ter uma visão daquilo que o Senhor quer fazer nesta cidade, nesta igreja, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nossa família. Espírito Santo, que toda distração diabólica nós repreendemos em nome de Jesus, e que todo pensamento seja levado cativo a Ti, Senhor. Toda influência do mal para tirar a atenção dos Teus filhos seja repreendida agora, e o Senhor tenha liberdade para fazer como melhor lhe convier, e nós estaremos cada vez mais Te exaltando e glorificando o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. Os que esperam no Senhor. E na outra sexta, falei que nós, como cristãos, precisamos seguir exatamente o exemplo da águia. E hoje eu quero falar que a águia é uma estrategista. Ela sabe o que quer e ela faz tudo para conseguir aquilo que ela quer. E é interessante que os ornitólogos, os estudiosos de aves, dizem que as águias não voam de maneira impulsiva, mas elas observam o ambiente, elas aproveitam as correntes de ar, elas calculam o momento de levantar voo, e quando elas veem uma caça, elas aproveitam a corrente de ar para voar com precisão. Então elas não ficam batendo as asas o tempo todo, mas elas usam estratégias para economizar forças e aumentar suas chances de sucesso para agarrar aquela presa. Então a águia, ela não voa por impulso, mas ela voa com objetivo, ela voa com propósito. Amados irmãos, você que é estudioso da palavra de Deus, se você folhear toda a Bíblia Sagrada, você perceberá que ela é um livro de estratégias. Deus sempre quer nos dar algo, mas se não orarmos, se não buscarmos pedindo para Deus uma estratégia para saber como alcançar, talvez nunca vamos conseguir isto que buscamos. Tem gente que perde a bênção, muitas vezes porque não se organiza, não monta um projeto para alcançar aquilo que pretende. Lembra de Juízes 7, quando Deus diz para Gideão mandar os hebreus beberem água. E quando eles vão beber água, Deus diz para ele: aquele que levar a boca na água, coloque eles de lado. Mas aquele que com uma mão pegar a água e beber e com a outra segurar a sua arma, esse coloque do outro lado, porque é com este que você vai para a batalha, é com esse que você vai para a guerra. Agora eu te faço uma pergunta: quem é que iria vencer a guerra? Era Gideão ou era o Senhor? Era o Senhor.
Mas Gideão tinha que ter uma estratégia para que Deus operasse através da vida dele. E Gideão pega esses 300 homens. É interessante que Deus dá detalhes para ele como ele deveria fazer. E Gideão pega esses 300 homens com cântaros, que até então eram vazios, mas Deus instrui ele para colocar tochas acesas dentro destes cântaros. Com uma mão eles levariam esses cântaros, e com a outra eles levariam trombetas. E ele divide estes 300 em 3 grupos, e diz para ele: olhem para mim, e façam exatamente como eu vou fazer. Quando eu tocar, vocês tocam. Quando eu falar, vocês falam. E Gideão orienta eles que quando pegassem aqueles cântaros com as mãos, ele fosse com ele, com aquelas tochas acesas. E quando chegasse no acampamento, vocês digam: pelo Senhor e pela espada de Gideão. Depois quebrem os cântaros e toquem a buzina. Eles obedecem. Interessante, porque isso era de madrugada. Os inimigos estavam no acampamento dormindo. E eles rodeiam a cidade uma vez por dia, 7 vezes, mas naquele último dia eles rodearam 7 vezes. E no último eles pegavam e quebravam esses cântaros com tocha acesa e tocavam a trombeta, dizendo: pelo Senhor e pela espada de Gideão. Quando eles fazem isso, faz um barulho ensurdecedor, faz um grande barulho, fazendo com que os medianitas que estavam dormindo acordassem e levantassem apavorados. E quando eles levantam, cheios de pavor, eles não sabem quem é quem ali dentro daquele acampamento, e começam a guerrear entre si e começam a se matar. E creio que o homem de Deus, ao observar isso, só tinha uma coisa para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus operou naquele dia, mas Deus operou através do plano que Ele mesmo deu para Gideão. Eu e você precisamos ter fé, precisamos ter coragem, mas nós também precisamos orar, pedindo para Deus uma estratégia. Porque se pedirmos para Deus, Ele pode nos dar, porque nós temos Ele do nosso lado. Não adianta ficarmos reclamando das pessoas, muito menos ficar reclamando de Deus. Mas o que devemos fazer? Orar, pedindo: Senhor, eu não sei, mas o Senhor pode me dar uma estratégia, e Deus vai lhe dar, e você vai vencer. O Senhor diz em Josué 6, Josué, mande que os levitas cerquem e rodeiem Jericó. E eles cercam Jericó tocando trombeta. Interessante que não era a música que iria derrubar a muralha, mas eles tinham que cantar naquela luta, porque
para mostrar para Satanás, o meu adversário. Porque Satanás espera o quê? Espera que você fique amedrontado, com medo, se acovarde, fique num canto chorando. Mas cantar? Nunca. Uma pessoa que está sendo pressionada, louvar a Deus? Nunca. Mas é isso que nós precisamos entender, que devemos cantar. Mas ninguém canta na guerra, porque guerra é lugar de tensão, e que o adversário espera exatamente que você abaixe a cabeça, chore, morra de tristeza, morra de angústia. Ei, mas está na hora de você mudar isso em sua vida. Está na hora de você começar a adorar ao Senhor. Está na hora de você começar a circular a cidade e cantar, e se apropriar do território e louvar ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Glorificar o nome dele, porque a vitória é garantida, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Depois de você adorar, depois de você glorificar, depois de você cantar, deixe que Deus cuida da muralha, deixe que Deus cuida do empecilho. Esqueça a muralha, esqueça a luta, mas pense na conquista da terra, porque foi promessa de Deus para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você se lembra de Raabe? Raabe, ela olha para os espias e diz: o coração de todo o povo treme por vossa causa. Por qual causa? Por vossa causa. Interessante, porque eles eram um povo que vinham lutando, um povo que vinha guerreando, um povo que vinha da escravidão, do sofrimento, mas eles não se portavam como escravo, mas eles vinham cantando, eles vinham adorando. E quem canta na guerra, aleluia, é um povo que tem algo diferente. É um povo que sabe o Deus que serve. É um povo que sabe o Deus que adora. Satanás espera que na guerra você comece a murmurar. Espera que você comece a chorar de medo. Mas hoje, o Senhor te diz: cante, adore, porque as muralhas vão cair. Cante, que as coisas mudam. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 5. A Bíblia diz que os reis vêm contra Josafá. E aqui também ele se apavora. E a Bíblia diz que os inimigos de Judá eram tão numerosos que eram como gafanhotos na planície. E Josafá foi orar, e ele disse: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou apavorado. Mas Senhor, o Senhor fez uma promessa a Abraão, teu amigo. E Josafá vai orando e vai conversando e vai abrindo seu coração para Deus. De repente Deus levanta um profeta e diz: Josafá, não temas, nem temais, filhos de Judá, porque eu
pelejarei por vós. Ei, é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que batalha a nossa guerra. E é interessante que o versículo 21 diz que Josafá colocou o exército atrás e o coral na frente. E eles começaram a cantar. E eles estavam no deserto. Interessante que o versículo 20 faz questão de dizer que era deserto. Como é que você canta no deserto? Com o inimigo cercando a tua casa, com o inimigo cercando a tua cidade. Deserto é lugar de privação. Deserto é lugar de solidão. Deserto é onde os recursos falham. Mas ei, no deserto foi o lugar onde Deus mais fez milagre para o seu povo. Por isso comece a adorar, comece a cantar, porque se você estiver passando por um deserto na sua vida, é o lugar, é o tempo em que Deus mais milagre pode trazer para a sua vida e para a sua casa. Por isso não se cale, não se frustre, não tenha medo, mas converse com quem pode mudar a história da sua vida e da sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus levantou este profeta e profetizou para ele: ouvi-me e credes no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amado irmão, preste atenção. É a sua atitude no deserto que dirá quanto tempo você vai ficar nele. É a tua maneira de reagir no deserto que definirá quanto tempo você vai permanecer nele. Preste atenção. Você tem a opção de chegar na terra prometida em 40 dias. Israel, quando saiu do Egito, podia chegar em 40 dias. Por que ele ficou 40 anos? Porque ao invés de cantar, ele murmurou. Se você cantar, vai chegar em 40 dias. Se você murmurar, vai chegar em 40 anos. Diga aí para o teu irmão: 40 dias. Mais alto, 40 dias. Se cantar. Ou 40 anos, se murmurar. Você fica velho, com o cabelo branco, se não ficar careca, né, César? E não entra na terra prometida. Mas se você cantar, não importa seu estado físico, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Então ore e busque em Deus uma estratégia para vencer nesta luta, neste deserto que você está passando. Segundo lugar, precisamos ter uma visão de longo alcance, assim como a águia, os que esperam no Senhor. Subirão como águia. Mas a maioria de nós só vê um palmo na frente do nariz. Muitos só vê aquilo que está passando agora.
A maioria se desesperam com a tribulação do agora. E muitas vezes abrem mão do alvo que queriam alcançar. A águia, ela consegue ver a presa, mesmo por entre as nuvens, ela consegue ver. Você pode estudar a Bíblia Sagrada, personagem por personagens. E você vai ver que Deus nunca usou um homem sem antes dar uma visão para ele. Ei, nós precisamos tirar os olhos daquilo que está acontecendo agora e olhar para o futuro. Tirar os olhos da luta, da dificuldade, do problema de agora e focar na vitória prometida por Deus para a tua vida e para a tua família. Lembra de Davi? Davi não perdeu tempo com as afrontas de Saul, porque Davi, Deus já tinha prometido o reino de Saul para ele. Então, Davi sabia que aquilo que estava com ele, daqui um pouco seria dele. Talvez Davi olhasse para Saul pelas afrontas, até ficar pensando, será que ele já sabe que isso aí que ele está usufruindo será meu? Sabe aquela convicção daquela pessoa que muitas vezes tripudia por ter um cargo mais alto? E você olha para a pessoa, a roda vira, a roda gira, e de repente eu estarei ali e essa pessoa estará lá. Por isso que o cristão com fé, nos ataques de Satanás, não liga, mas glorifica e canta ao Senhor, porque a promessa foi Deus que fez. Eu não sei a dificuldade, a luta que você está enfrentando hoje, a guerra espiritual, a batalha espiritual, mas não foque na luta de hoje, foque na promessa que Deus lhe fez. Talvez as circunstâncias que rodeiam você e a tua família preguem ao contrário. Ei, mas não creia e não acredite nisso, creia na promessa que Deus poderoso pode mudar o quadro de uma hora para outra e colocar você no trono, igual fez com Davi. Por isso que ele não se preocupava e não perdia tempo em brigar com Saul. Nós precisamos ter uma visão ampla daquilo que está acontecendo em nossa volta. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus. Em Judas 14 diz que Enoque viu o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Deus chama Abraão e diz: Abraão, levante os olhos e olhe para o oriente, olhe para o ocidente, olhe para o norte e para o sul, porque toda esta terra eu te darei. Moisés estava no Monte Sinai, e a Bíblia diz que ele viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Daniel capítulo 10, versículos 5 a 7, a Bíblia diz que Daniel viu um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino. O versículo 6 diz que o corpo dele era como um berilo polido, o rosto dele parecia como um relâmpago, e ele viu tantas e tantos detalhes deste homem. Mas o que é interessante é que Daniel percebe que todos ouviram a voz deste homem, mas a Bíblia faz questão de dizer que só ele
teve a visão. Ei, ouvir é para todos, mas é ver, ter uma visão é para aqueles que buscam uma estratégia de Deus para vencer a batalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos me ouvem aqui esta noite, mas poucos têm a visão daquilo que Deus quer fazer. Oxalá você ouça a palavra, mas você tenha uma visão daquilo que Deus quer fazer através da tua vida, nesta geração. Aleluia, Deus quer fazer algo. A visão não é para todos. Todos estão me ouvindo aqui. A Bíblia diz que há muitas espécies de vozes no mundo, mas a questão não é ouvir a voz, mas é ver aquilo que a voz está projetando para a sua vida. Deus está querendo abrir os nossos olhos esta noite. Permita-se que as escamas caiam dos seus olhos. Geazi levantou cedinho, Segunda Reis, capítulo 8, para catar uns gravetos para preparar um café para o profeta Eliseu. Quando ele sai de casa e começa a catar os gravetos, de repente ele olha e vê um exército da Síria cercando Samaria. Geazi corre para dentro de casa apavorado e diz: meu senhor, vem aqui e veja. Eliseu sai e vê aquele grande exército da Síria. Geazi está apavorado, mas Eliseu ora e diz: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Quando Deus abre os olhos de Geazi, ele diz: eu vejo um exército de cavaleiros, com cavaleiros de fogos rodeando a cidade. Maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o adversário. Por isso não perca a esperança, o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Se você só tiver uma visão humana, você verá só o inimigo, você verá só tragédias, você verá só fracassos, amarguras, vergonha. Mas se você tiver a visão que Deus quer te dar, você verá que por trás disso vai ter glória, vai ter vitória, vai ter esperança, vai ter milagre vindo em tua direção. E é exatamente isso que Deus quer para a tua e para a minha vida. Então tire a cegueira espiritual dos teus olhos. Muitos estão perdendo a bênção porque perderam a visão. Apocalipse capítulo 3, 18. Aconselho que de mim compre colírio. É dele que você conseguirá o melhor colírio para restaurar a tua visão. Existem 3 características no camelo que o cristão precisa ter, e eu uso esse exemplo e encerro hoje. O camelo, a primeira característica é que o camelo, ele consegue beber 70 litros de água de uma vez só.
Porque o organismo do camelo é adaptado exatamente para enfrentar desertos. Mas o interessante é que ele armazena a gordura em sua corcova. Acho que é corcova que fala, né? Aquela bola, sim, para ficar mais claro. Exatamente para ser usada como fonte de energia quando ele passa pelo deserto em que o alimento é escasso. E quando ele começa a sentir fome, ele começa a liberar essa reserva de gordura. Nós precisamos ter reservas para enfrentar o deserto. Porque se entrarmos no deserto sem reservas, pode ser que muitos morrerão. É preciso buscar de Deus um preparo espiritual para enfrentar os desertos de nossa vida. Segunda característica do camelo é quando vem a tempestade, ele não continua caminhando em pé, mas ele dobra os joelhos e ele começa a enfrentar a tempestade no deserto de joelho. Ele caminha de joelho. Enquanto os outros animais fogem da tempestade, ele enfrenta de joelho. Ei, você que está enfrentando tempestade, não caminhe em pé, mas caminhe de joelho. Quantos lembram daquele corinho? De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor. Hã? Ninguém sabe? De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Aleluia. Vocês precisam se converter, amados. Não sei não. Você nem da harpa não é, você é da arca de Noé. Terceira característica do camelo é que, mesmo ele sofrendo os ventos do deserto com areia forte no rosto dele, nada consegue interromper a sua visão. Porque a natureza proveu para o camelo uma terceira pálpebra, chamada de membrana nictitante. Eita! Que não consegue fazer com que nada lhe tire a visão, mas que proteja totalmente os olhos dele, mantendo os olhos dele, mesmo soprando areia, mantém os olhos do camelo úmido, permitindo que a areia não bata nos olhos dele, até mesmo porque ele tem um... Como é que é o nome desse negócio aqui? Cílios. Igual as mulheres de hoje, né, irmãos? Coloca aquele negócio grandão assim. Ele tem um negócio daquele grandão que ele pode, no vento e no sopro da tempestade, ele diminuir um pouco os olhos, que aqueles cílios protege ele totalmente da areia, e ele não perde a visão, e ele não perde a direção. Se você espera no Senhor na tempestade, você tem proteção espiritual. E quando você entende isso, você para de olhar
para a luta, para a dificuldade e olha para aquilo que Deus tem para você do outro lado. Nas lutas e nas trevas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas trevas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, aleluia, glória. Igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, aleluia, glória. Igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. É exatamente isso. A tempestade está soprando, a areia está vindo em nossa direção, mas nós estamos de joelho, seguindo, prosseguindo, porque nada tira o nosso foco daquilo que Deus quer fazer e quer trazer para a nossa vida. Esteja em pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos, amados. Não viemos aqui em vão. Mesmo nesta luta, mesmo neste deserto que você está enfrentando, você não deixou de vir. Porque você é um crente fiel, você conhece o Deus que você serve, você não está acuado, com medo, porque você confia no Deus que lhe chamou, lhe alistou para esta batalha. E eu creio que você está enfrentando esta guerra, esta batalha, adorando e louvando ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu não sei se você quer vir aqui à frente. Aleluia. Eu não sei qual o teu grito, qual a tua aflição. Uma coisa eu sei: o Deus que servimos está aqui esta noite e está dizendo exatamente para nós: tenha uma estratégia para enfrentar esta luta. Receba uma visão de Deus aonde você quer chegar, e não desista, mas continue. Estenda a tua mão assim, como ato de receber. Senhor Jesus, ministramos a tua palavra, e eu sei que ela não volta vazia, mas ela está fazendo aquilo para a qual ela foi designada. Ensina a termos coragem, Senhor, para abrir nosso coração para Ti. Nesta luta, nesta guerra, que talvez o Teu filho esteja passando, Senhor. Uma enfermidade que se alojou no corpo físico. E seu filho está preocupado, Senhor. Chega até temer o dia de amanhã. Talvez uma falta de emprego que assolou o Senhor. E o teu filho, Senhor, não tem ninguém influente na família, nem amigos, mas tem só o Senhor. E é isso que basta. E ele está aqui esta noite clamando, Senhor, por uma porta aberta. E nós cremos que o Senhor pode abrir a melhor porta de trabalho para o teu filho, para sustentar a sua família, Senhor, sustentar a sua casa e ofertar e dizimar na tua casa como ato de gratidão.
Talvez esteja aqui o teu filho, Senhor, que está com dificuldade na família, Senhor. Relacionamento está difícil, Senhor, mas está aqui te adorando, Senhor. Talvez Satanás está aproveitando e dizendo que a família vai se desfazer, mas pelo poder e autoridade do teu nome, com o ato de fé do teu filho que veio aqui te adorar, te glorificar, muda esse quadro agora, Senhor. Coloca a tua mão poderosa, repreende, Senhor, toda confusão, Senhor, toda palavra que Satanás tem tentado distorcer, Senhor. Coloca a tua mão de poder, coloca a tua mão de poder. Talvez teus filhos aqui, Senhor, talvez esteja preocupada ou preocupado, Senhor, com a vida financeira, Senhor. Mas Ele está aqui, Senhor, sendo fiel a Ti, Senhor, em todos os aspectos e sentidos. Senhor, muda, Senhor, o quadro, Senhor, da vida do Teu Filho. Muda o quadro desta, Senhor, família, Senhor, e faz eles coluna da Tua casa, Senhor, para sustentar, Senhor Jesus, as viúvas, os órfãos, os necessitados, Senhor. Este meu amigo, Senhor, que está assistindo, participando do culto, Senhor, pelos meios de comunicação. Se agora, Senhor, talvez outro dia que ele vai participar, Senhor, alcança ele com a tua mão poderosa, Senhor. Toca, Senhor, no seu corpo físico, cura enfermidade, muda o quadro, Senhor. Senhor, se ele nunca teve um encontro contigo, faz ele ter um encontro contigo hoje, Senhor Jesus, e que a sua vida seja transformada, seja mudada, e ele sinta a alegria do Espírito Santo e o gozo de salvação, assim como nós sentimos aqui. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo seja com cada um de nós, aqueles que creem e dizem: Deus vos abençoe, amados.